Que tipo de aluno você é? Nesse vídeo eu vou falar sobre os ensinamentos da professora, a ayahuasca. Então, o tema é que tipo de aluno você é. Então, a gente consegue entender que numa sessão de ayahuasca, em um processo com a medicina sagrada, a gente entra numa escola. E minha pergunta para você é, nessa escola, que tipo de aluno você é? Então eu sou o Kana Mascara e segue aqui comigo para que a gente possa entender qual é o tipo de aluno que você é quando você entra na escola da medicina sagrada, onde a professora começa a te ensinar. Então, que tipo de aluno você é nessa escola? Eu comecei a pensar a respeito desse ensinamento, né? E aí eu comecei a entender que cada um de nós somos um tipo de aluno, ou estamos em uma fase de aprendizagem nessa escola, e a gente começa a lembrar de como que era a nossa escola lá na infância, ou até durante todo o período em que a gente estudou. E nesse sentido, né, que tipo de aluno você é? Existem vários tipos de aluno. Lembra lá na infância, lembra lá na escola, lembra lá quando você estudava na sua juventude, enfim, na universidade. Nós fomos vários tipos de alunos, né? Cada um tinha um perfil. Tem aqueles que eram os CDFs, né? Você é o CDF quando você entra na escola da ayahuasca, da medicina, aquele que é o aluno exemplar, que quer ali aprender, tirar boas notas, né? Colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. É o CDF, é o estudioso, é aquele que vai mesmo para uma sessão de ayahuasca para aprender. Ou não, você é daquele do tipo do grupo do fundão, lembra? Lá na escola você era o grupo do fundão e talvez aqui na ayahuasca, em uma sessão de ayahuasca, você também é o grupo do fundão, aquele que gosta só da bagunça, que gosta da diversão, de estar ali com os amigos, né? Só pura diversão mesmo e faz aquela bagunça na sala de aula, não consegue entender nada do que está acontecendo. É o bagunceiro, né? E aí você pode se identificar, talvez, poxa, agora eu estou entendendo que num processo da medicina sagrada, na aula, né, a professora está ensinando e eu estou ali no grupo do fundão, fazendo bagunça, não entendendo nada do que está acontecendo. Eita, não estou entendendo nada, eu quero mais é me divertir, né? E existem esses tipos de alunos, né, que quando vão para a escola da medicina sagrada, que é a escola da vida, e começa a se identificar assim. E você pode pensar, que tipo de aluno eu sou? Né? Talvez você é o cabulador. Lembra do cabulador, aquele que pulava o muro da escola para fingir, né, mentir para a mãe, para os pais, que foi para a escola e na verdade não, foi lá namorar, foi lá jogar futebol, foi para a casa da amiga, enfim, cabulou a aula. Foi para a escola, mas lá não ficou. Você fugiu, né? Fugiu da sala de aula. E tem muitas pessoas que vão para uma sessão de ayahuasca e cabula a aula, foge, quer ir para um outro lugar, para uma outra sala, não quer ficar ali aonde o movimento está acontecendo, né? E porque não aceita, não está aceitando ficar ali na aula, não quer aprender, quer mais fugir, fingir que foi para um aprendizado, mas não foi, e tenta fugir do processo. Já viu pessoas tentando fugir do processo, fugir da escola, fugir dos ensinamentos da grande professora que é a ayahuasca? Então, essa é uma baita de uma analogia para você entender que tipo de aluno você é. Às vezes você também pode se identificar como o aluno tímido, lembra? Será que você era na escola um aluno tímido e agora está refletindo na escola da ayahuasca, dessa professora?
como aquele tímido. O que que é o tímido? Aquele que é cheio de vergonha, ele não faz pergunta, ele não fala, ele se esconde, fica quietinho, ali todo preso, aprisionado, ali quietinho, chega a se curvar assim, todo tímido, e ali o aluno começa a se apresentar. O tímido, o que acontece? Ele, por não perguntar, não ficar atento, ficar envergonhado, escondido, ele não aprende muito bem os ensinamentos da professora, porque ele está mais preocupado em que as pessoas não vejam ele ali, não olhem para ele, não preste atenção nele, porque ele vai ser julgado. Olha o processo dele, olha como ele ficou. Então, quer ficar ali se segurando, quietinho, tímido. Será que você é o tímido na sala de aula da professora da ayahuasca? Então, quando a ayahuasca está trazendo ensinamento, será que você é o tímido? Pode ser também que você não seja o tímido, mas seja o falador. É aquele aluno que gosta de falar mais do que a própria professora. Você já viu isso? E aí, por mais que a professora peça silêncio, você não consegue parar de falar. Você fala mais do que a professora quer falar. É aquele aluno que geralmente quer chamar um pouco mais de atenção. Talvez acredita que tem mais ensinamentos do que a própria professora. Então, assim, o aluno, né, o bom aluno, geralmente ele fala, assim, ele participa da aula, ele traz ali alguns pontos de vista, alguns ensinamentos também para compartilhar com os outros alunos da sala de aula, né, que no caso são os irmãos, as irmãs, mas tem alguns alunos que querem falar mais do que a própria professora e não para de falar, fala e não consegue se controlar. Há um ímpeto, há uma força maior do que ele mesmo que faz ele ser o falador. Então, será que você é o falador da escola da medicina sagrada ayahuasca? Enquanto a professora está ensinando, você está querendo ensinar mais do que ela, está falando mais do que ela, está interrompendo a professora. Porque numa sessão de ayahuasca, em uma escola da medicina sagrada, é muito bom prestar atenção aos ensinamentos da professora. Em alguns momentos é bom fazer perguntas, em alguns momentos é bom trazer seu ponto de vista, em alguns momentos é bom compartilhar o que você aprendeu, em alguns momentos é bom trazer um ensinamento que você recebeu durante aquele processo, porque assim é uma escola. A escola te permite você participar, mas cada momento com o seu momento certo e não atrapalhando o processo, porque afinal de contas, quem está ensinando é a professora. Então, é essa analogia que eu quero trazer para você. Talvez você seja o aluno sonolento. Sabe o aluno sonolento? Que está ali sempre encostado na carteira e começa a dormir, a roncar. Esse aluno é aquele que gosta de ir para a sala de aula e dormir. E numa sessão de ayahuasca, numa escola da medicina sagrada, é aquele que gosta de ir deitar, vai para o colchão, já deita, dorme. E aí, como foi o seu processo? Ah, eu não sei, eu dormi. Né? É aquele aluno que gosta de dormir e não pega os aprendizados, os ensinamentos que a professora está dando. Então foi para a escola para dormir e de repente dá alguma desculpa. Eu dormi porque eu estava cansado, eu trabalhei muito. Lembra disso? Quando você ia para a escola, trabalhei demais hoje, aí estudar à noite não é fácil, então eu estava cansado, não me alimentei direito, então eu dormi porque eu estava precisando, meu corpo pediu, não estava aguentando ficar acordado. E aí a pessoa, o aluno, ele deita e dorme. Será que você, esse aluno na escola da medicina sagrada, talvez não, mas você pode ser o aluno medroso. Sabe o aluno medroso? É aquele que ele tem medo de ser chamado a atenção, ele tem medo de falar alguma coisa errada, de errar na prova, de a professora perguntar algo para ele e ele responder errado. Ele tem medo dessa exposição, ele tem medo da dificuldade do processo.
Será que você é assim? Esse aluno que vai para a escola da medicina e tem medo de passar pelos ensinamentos, tem medo de não aprender ou tem medo de sentir os incômodos do ensinamento, né? Porque tem alguns ensinamentos que trazem incômodo para você aprender, para você se elevar, para você crescer, né? Alguma chamada de atenção da professora serve para você se atentar, né? E aí, com medo, o aluno começa a ficar ali em desespero e de tanto medo. Ele fica tão ansioso que o que acontece com ele, ele não aprende, ele não consegue entender o que está acontecendo, porque o medo é maior do que a vontade de aprender, e o medo é maior do que o equilíbrio de estar ali prestando atenção em tudo que a professora está ensinando. Veja, só acredito que você esteja entendendo a informação, né? O ensinamento da professora sendo dado a você agora. Que tipo de aluno você é? Será que você é o aluno tirador de sarro? O que é o aluno tirador de sarro? Né? Ele está sempre tirando sarro de alguém, sempre zombando de alguém, sempre tirando uma casquinha, né? Tem aquele aluno que fica só observando um outro aluno e aí vendo o comportamento dele para ficar dando risada, para ficar ali tirando um sarro mesmo, de repente da forma como uma pessoa fala, da forma como uma pessoa se comporta, né? Fica vendo se uma pessoa está dormindo. Ah lá, olha, tá até roncou e tal. Aquele que foi engraçado, fez uma pergunta que pareceu ridícula, daquele que não perguntou, do tímido, ele fica dando risada do CDF, ah lá, ah, o CDF, enfim, é aquele tirador de sarro. Ele está mais preocupado com o comportamento do outro, como o outro está se comportando, do que aprender, né? Chega ali no dia da prova, da avaliação do aprendizado, né? Que é a hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, ele não tira boas notas. Mas por quê? Estava em todas as aulas. Mas a nota não foi boa, ou seja, não colocou em prática, não conseguiu aprender aquilo que foi ensinado. Por quê? Porque estava prestando atenção no outro, tirando um sarro, zombando, né, levando a brincadeira e assim. Será que você é esse aluno na sala da professora que é a ayahuasca, ali na medicina sagrada, numa sessão de ayahuasca? Será que você é esse aluno que fica só olhando para um e para outro, prestando atenção no processo do outro e não aprendendo o que você precisa aprender, os seus ensinamentos e aprendizados, aliás, o ensinamento da professora e os aprendizados que você precisa ter e não consegue colocar em prática, então é um tipo de aluno. Será que você é esse? Eu estou trazendo aqui para você fazer uma avaliação de que tipo de aluno você é. Talvez você não seja nenhum desses, mas seja aquele causador de confusão. Sabe o causador de confusão? Está sempre criando um clima tenso. Sabe aquele que entra em desespero e já começa a criar uma confusão? Não, não concordo com isso. Sabe aquele que começa a gritar, fazer barulho, começa a ficar em desespero, ah, e tal, tô passando mal e chama atenção para si mesmo. Todo mundo começa a olhar. Você já viu isso em uma escola da medicina sagrada? E na escola da vida é assim, tem gente que causa confusão, problema, não consegue se equilibrar e começa a trazer várias problemáticas, enquanto, além de não aprender o processo, os ensinamentos da professora, ainda acaba atrapalhando o, o processo dos outros irmãos, né? E geralmente, assim, isso pode acontecer quando, né, algum aluno passa mal, assim, esporadicamente, mas às vezes é sempre, né? Então, será que você é um desses alunos que causa confusão no meio da sala de aula?
Então, tem outro tipo de aluno que é aquele que busca sempre aprender. Poxa, esse é interessante. Ele vai para a sala de aula, ele já vai com essa intenção, eu quero aprender. Então, ele fica atento a todo o processo, fica atento a como ele está percebendo a reação de tudo, a sua própria reação, a voz da professora, a todas as percepções dele, e aí ele começa a aprender. Este aluno é aquele que busca aprender, e isso é interessante. Assim como nesse vídeo aqui, ó, que você observa que tem a gente pode aprender, né? Enquanto eu estou aqui falando para você, tem um cachorro. Antes de explicar sobre esse vídeo, eu vou falar aqui sobre esse ensinamento do cachorro que está latindo agora, né? Às vezes, é uma reação de tentativa de se comunicar ou de reação de medo. Às vezes, assim, nós somos esse tipo de aluno que reage. Às vezes, você percebe? A professora está falando e tem alguém falando ao mesmo tempo, e nesse caso pode até atrapalhar, né? E eu estou trazendo esse ensinamento porque dentro de um processo da ayahuasca, da escola da ayahuasca, às vezes acontece isso, né? Então, você imagina como atrapalha o processo quando tem um ruído, quando tem alguma coisa fora de hora, né? Pode ter o tempo certo. Será que você é o tipo de aluno que fala fora de hora, fora de tempo, que faz algo fora de tempo, que busca, né, chamar atenção para si mesmo e não para o ensinamento? Eu vou voltar aqui para o vídeo. Ó. Veja esse vídeo que aqui o cacique, né, o pajé, ele está ensinando a acertar o alvo. E aí vem, depois da explicação, olha, é assim que você faz. Aí ele vai assim, ainda sem jeito, sem prática, mas ele vai para a prática e vai, não foi muito bom, né? Aí ele percebe, agora vamos lá, vamos para depois de um tempo de aprendizagem. Opa! E aí ele conseguiu o resultado, viu só? Você é esse tipo de aluno que para acertar o alvo, você está aprendendo o processo. Então veja que qual tipo de aluno você é. Vamos seguir aqui, ó. Que tipo de aluno você é? O que se acha mais conhecedor do que a própria professora? Você já reparou nisso? A professora está ensinando, tem ali o professor, quem está dirigindo, e às vezes, né, o aluno acha que sabe mais do que a professora, sabe mais do que os ensinamentos que estão sendo passados ali. Então há uma competição de quem entende mais do processo. E aí você pode ver se você é assim. Aquele que tem uma certa soberba de achar que sabe mais, de achar que é mais que é poderoso, que entende mais dos ensinamentos, que é cheio de conhecimento. Esse tipo de aluno, ele vai muito cheio, né? Cheio de conhecimento, cheio de si mesmo, e geralmente ele não se permite aprender, né? Ele não se permite chegar assim a um aprendizado maior. Então, será que você é esse tipo de aluno que já vai cheio de informação, cheio de conhecimento e por conta dessas suas habilidades, você acredita que ali é o seu momento de ser mais do que a própria professora, né? É mais do que a própria medicina sagrada? Esse é um tipo de aluno que tem dentro da sala de aula da medicina. Ou então, você é aquele aluno que sempre está doente para fugir do aprendizado. Você sabe, né? Na escola, né, comum, tem aquele aluno que no dia da aula, antes de ir para a escola ou na hora da sala de aula, tem dor de cabeça, passa mal, começa a vomitar, aquele aluno que fica tonto, ah, eu tenho labirintite, é um tanto de doença, né, de situação. E para poder sair da sala de aula, para não aprender, porque não é ali que ele quer estar, ou na hora do processo mesmo,
Ah, não, eu entendo que isso não é para mim, aí começa ali, não consegue se concentrar para aprender, e de alguma maneira ele é retirado, ele sai da sala de aula, ele não consegue entender o que está sendo ensinado. Então ele perde a aula. Por quê? Porque ele está mais preocupado com a doença, com a situação do mal-estar, do que em aprender. Até mesmo diante de uma sensação, né, de um mal-estar, né, que a pessoa acredita que esteja passando, é um ensinamento da professora, mas ele não está atento. Então ele quer fugir daquilo, ele não quer sentir aquilo, ele está sentindo incômodo, a dor, e aí ele foge do ensinamento. Será que você é assim? Então existe esse tipo de aluno. E tem aqueles alunos que faltam na aula. Quais são esses alunos que faltam na aula? São aqueles alunos que vão um dia e faltam 3, 4 aulas. E, e, e não entendem que é um processo, né? A escola, né, onde a professora ensina, é um processo. A gente se encontra de 15 em 15 dias, geralmente. Então é bom você ir para a sala de aula para aprender. Então é aquele aluno que falta. É quando volta, parece que ele se sente perdido. E aí tem que pedir o caderno do amiguinho, né? Do outro aluno para poder colocar ali em dia os ensinamentos. Só que ele já está atrasado. E aí ele não consegue nem mesmo colocar em dia os ensinamentos e nem aprender direito aquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque ele percebe que ele está ficando para trás, que muitos ensinamentos que estão sendo dados ele não está acompanhando. Então, tem gente que vai ali, o bom aluno, né, começa a evoluir, e aí ele volta depois de alguns dias sem ir para a escola e fala: Nossa, olha a diferença desse aluno, como ele aprendeu tanto e eu não aprendi nada, né? E aí começa a desanimar, porque se você faltar, você começa a sentir mesmo distante do processo. Então, será que você é desse aluno que está faltando muito na sala de aula e está ficando para trás? Então, tem esse tipo de aluno, né? Tem aquele que está sempre na mesma lição e não aprende. Olha só. Tem esse aluno que ele recebe um ensinamento, ele até entende o ensinamento, ele tem clareza do ensinamento, mas na hora de colocar em prática, ele não consegue colocar. Ele faz tudo diferente, faz tudo contrário, faz tudo algo que não vai de encontro ao que ele aprendeu. E aí, poxa, não é assim, né? Você tem que fazer essa tarefa de novo, você tem que fazer esse trabalho de novo, você tem que fazer essa prova novamente. E aí ele vai para a sala de aula, tem ensinamento, e o mesmo ensinamento. E aí, o mesmo ensinamento que às vezes é dolorido, é doloroso, porque você já entende aquilo, passa pelo processo, e aí agora é hora de colocar em prática. E não coloca em prática, e volta o mesmo processo. Então, esse aluno, ele se sente como? Ele se sente que não, nada acontece, que a vida não muda, que ele não aprende. Mas na realidade é que ele não está colocando em prática aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Então, será que você é desse tipo de aluno, né? Tem também o aluno bagunceiro. Esse aí, ele vai para bagunçar o processo, a sala de aula. Ele joga as coisas no teto, sabe? Ele cutuca o irmão, né? O aluno, o amiguinho, né? E quer conversar, e quer bagunçar, e fica jogando as coisas na professora, sabe aquele bagunceiro? Então, na aula da medicina sagrada, também tem o bagunceiro. Ele gosta de bagunçar, ele gosta de ficar se movimentando, ele gosta de ir para um lado para o outro, ele não para aprender, ele quer assim fazer o movimento que ele acha que é divertido, que é bacana para ele. E aí, além de não aprender, ele atrapalha outros alunos a aprender também. E muitas das vezes, né, ou muitas vezes, esse aluno não respeita a professora.
que no caso aqui é a medicina sagrada, não respeita quem está dirigindo aquela aula, né? Quem está dirigindo e trazendo os ensinamentos, quem está organizando o processo, o inspetor da escola, ele não respeita, ele quer bagunçar e bagunçar de um jeito que bagunça mesmo todo o processo da aula, né? Tem aquele que é disperso, né? Então ele está disperso, não está entendendo nada, né? Ele está olhando para onde não tem que olhar, está pensando em coisas que não tem que pensar. O ensinamento está vindo, ele ainda não, ele está pensando em outras coisas, está disperso, viajando na maionese, sabe assim, sabe? Já viu aquele aluno? Esse tipo de aluno, ele não consegue entender a aula. Ele só olha para onde ele quer olhar e não vê o que está sendo ensinado. Então, será que você, esse disperso, tem esse aluno? Tem também o sabichão, né? Aquele que já acredita que sabe tudo, então não tem que aprender. Ele é o detentor de todo conhecimento. Eu falei aqui lá no início, né, sobre aquele que conhece mais do que o professor. Não, esse aqui, ele não é que ele conhece mais que o professor, ele sabe é tudo, não é mais, é tudo. Então ele acredita que já entende, ele é o conhecedor, ele é o bam, 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 ele é o poderoso, ele é o chefão de todas as coisas ali. Então você imagina esse daí é muito orgulhoso, né? O ego exacerbado. E aí o que que ele vai aprender? Nada. Para ele tem que coordenar. Ele que manda na força, no poder de tudo que está acontecendo ali. Tem esse tipo de aluno. Será que você é esse tipo de aluno? Tem um outro tipo de aluno aqui, que é aquele que não consegue acompanhar os ensinamentos. O ensinamento vem, não, é muito ensinamento, ele não consegue se concentrar. Por quê? Porque o processo para ele está muito rápido, está muito alto, está muito grande. Ele não consegue se equilibrar e acompanhar os ensinamentos. Será que você é esse tipo de aluno? Tem aquele que não leva a sério, né? E não é que ele gosta, ele faz brincadeiras, né? Ele não leva a sério. Ele não concorda com algumas coisas, então assim, isso aí é normal, isso aí é igual qualquer outro ensinamento, né? Eu já vi isso em outros lugares. Começa a comparar o ensinamento da professora com outros ensinamentos semelhantes, e isso não tem tanto valor assim. Então, esse aluno não dá muito valor, muito crédito, não leva a sério todos os ensinamentos que está recebendo ali. E aí, só tem mais dois aqui que eu quero compartilhar com você. O penúltimo é aquele que entende somente o que interessa. Esse aí é aquele assim, isso aqui eu aprendi, porque interessou. Aquilo que não interessa, ele resiste, ele não quer. Então, esse aluno vai aprender somente aquilo que é cômodo para ele, aquilo que é de interesse dele. E aquilo que ele precisa aprender, ele não vai aprender, ele não quer, ele bloqueia. E na hora da prática, do ensinamento, que é para colocar para a vida, ele não consegue colocar. Então, esse é o tipo de aluno. Será que é você? E para terminar aqui é aquele aluno que é humilde, ele tem humildade para aprender. Olha, que grande aluno, né? Humildade para aprender. Mesmo às vezes sabendo bastante, ele acha que é, o que ele aprendeu está dentro de um processo de colocar em prática, né, sempre evoluindo, e ele tem humildade para sempre aprender, porque ele sabe que sempre existe um lugar, um espaço para um ensinamento, um aprendizado. Então, por conta disso, ele respeita os ensinamentos. Ele respeita, ele honra e respeita. Ele recebe o ensinamento e está sempre honrando e respeitando aquilo que está sendo ensinado, né? E os ensinamentos que ele recebe, ele coloca em prática.
Veja só que interessante. Então, esse é o aluno ideal, que tem humildade para aprender, que está sempre aprendendo porque ele respeita os ensinamentos que ele recebe, ele honra os ensinamentos que ele recebe e tudo aquilo que ele aprende ele coloca em prática, fazendo jus a tudo aquele processo que ele passou de aprendizagem. E esse é o belo aluno. Será que você é esse aluno? Então, diante da professora da ayahuasca, né? Que tipo de aluno você é? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aí nos comentários o tipo de aluno que você é na Escola da Medicina Sagrada e qual é o tipo de aluno que você gostaria de ser, que você vai buscar ser a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dê um like aí, para que a gente entenda que estamos no caminho certo para trazer conhecimentos e ensinamentos da professora para você. Arroaiá, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.